Você já viu alguém fazendo algo de esquisito? Será que Deus faz ou fez alguma esquisitice? Olá, meus queridos! Hoje gostaria de refletir com você a respeito de as esquisitices de Deus, baseado em 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Acompanhe conosco a leitura do texto bíblico. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Existem alguns textos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, em que Deus determina a seu povo que faça algo que a princípio parece tola, sem significado, sem sentido algum, que parece loucura, maluquice, esquisitice, mas que ao obedecer, o resultado foi fantástico. Se você estiver perguntando a respeito de algum exemplo, eu vou citar no Velho Testamento, Josué, capítulo 6, de 1 a 16, quando ele, Josué, manda rodear os muros de Jericó por 7 dias seguidos, sendo que no último dia o povo deveria rodear os muros por 7 vezes, e os muros então caem. Em Êxodo 15, 23 a 27, Deus manda Moisés jogar um arbusto sobre as águas amargas do local chamado Mara, e as águas então se tornam potáveis, boas para beber. Ainda no Velho Testamento, segundo Reis, capítulo 6, versículo 6, Eliseu joga um galho de árvore no rio Jordão, e um machado que era emprestado e que ali caiu, flutua e é recuperado. Já no Novo Testamento, nós temos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 7, Jesus cospe no chão, faz barro com a saliva e passa o barro feito de saliva nos olhos de um cego, manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé e este volta então curado, enxergando. Ainda em Marcos 7, 31 a 37, Jesus cura um surdo-mudo, enfiando os dedos nos ouvidos do homem e cuspindo na boca dele. E ele então passa a escutar e a falar normalmente. Todos esses fatos nos parecem estranhos, sem nexo algum, e alguns até mesmo nos parecem um pouco nojento. Certamente qualquer um de nós questionaria a Deus do porquê disso. Mas, à época, ninguém ousou fazer esta pergunta, porque sabia que nisso Deus tinha um propósito. Talvez alguma vez tenha passado pela sua cabeça que determinadas coisas que Deus nos pede hoje parece sem sentido, absurda e até mesmo ridículo. Como, por exemplo, a questão da honestidade, da ética, da moral e da pureza sexual no século de hoje. A Bíblia nos garante que nada do que Deus pede de nós ou nos orienta é tolice, ridículo ou sem razão. Pelo contrário, tudo o que Deus faz é para o nosso bem, ainda que a princípio não entendamos ou não concordemos, ainda que pareça loucura para aqueles que não têm um relacionamento com Deus. Se o mundo não entende ou não aprova, não precisamos nos preocupar com isso, meu querido ou minha querida. Afinal, o mundo não entende
e nunca entenderá as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são loucura para o mundo. Para o mundo é loucura e é esquisito, é perda de tempo, por exemplo, estar na igreja todos os domingos, de manhã e à noite. Para o mundo é loucura os nossos jovens se guardarem e se preservarem para o casamento. Para o mundo é loucura a fidelidade conjugal. Para o mundo, a pregação do evangelho é loucura. Para o mundo, ser crente é ser fanático, é deixar de aproveitar as boas coisas da vida. Por mais que as coisas de Deus pareçam estranhas ou loucura, esquisitices, elas são sempre melhores do que a sanidade do mundo. Em 1 Coríntios 1, 25, o apóstolo Paulo afirma que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. No dia a dia, meu querido, minha querida, muitos são os confrontos, os questionamentos, os desafios e as zombarias que a nossa fé sofre e sofrerá. Muitas vezes somos e sempre seremos colocados em xeque. Ao responder, temos que escolher entre a lógica e a razão do mundo e as esquisitices de Deus. Nestes momentos, é bom que nos lembremos sempre de Atos 5:29, que nos dá a seguinte orientação: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Não procure, meu amado, minha amada, agradar ao mundo só para não ser colocado em xeque, só para não ser taxado de esquisito ou de esquisita. Agrade a Deus, por mais esquisito que possa parecer. Ainda que tal atitude, a princípio, resulte em prejuízo ou desvantagens, no final, o resultado será sempre de paz, felicidade, vitória e vida eterna. O mundo considera você uma pessoa esquisita? Então, glórias a Deus. Vamos orar. Santo Deus Eterno Pai, te agradecemos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos pelas provisões, pela saúde, pelo nosso sustento, ó Deus. Mas, sobretudo, meu Pai, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, meu Pai. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, fez de tudo para que nos aproximássemos de Ti, ó Pai. E somos muito gratos por isso, meu Deus. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Sem o Senhor nós não podemos trabalhar, nós não podemos viver, ó meu Deus. Porque não vale a pena viver longe do Senhor, meu Pai. Nesse momento, Deus, venho te pedir por todas as pessoas que estão passando por alguma necessidade, ó Deus. Por todas as pessoas que estão com problemas de saúde, ó Pai. Que o Senhor, no seu infinito amor, Pai, esteja mobilizando pessoas, meu Deus, para que possa suprir essas necessidades e orientando também os médicos, ó Deus, para que eles possam cuidar dos enfermos da melhor maneira possível, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos usando, nos orientando, nos fortalecendo e nos guiando, meu Pai, no Teu reto e santo caminho, meu Deus. Peço também pela nossa nação, meu Pai, que os nossos governantes, meu Deus, estejam prostrados, meu Pai, de joelhos diante do Senhor, pedindo orientação, meu Pai, para que a nossa nação caminhe sempre de acordo com a Tua vontade, meu Deus, para que seja feita a Tua vontade no nosso país, meu Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deixe o seu like e clique no sininho na opção todas. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Assim você estará nos ajudando a divulgar o maravilhoso reino de Deus. Abraço, até mais. Deus abençoe você grandemente.